Largada Podcast começando. Hoje eu tenho a honra de receber o Roberto Manzini, dono da escola, uma das maiores de formação de pilotos do país, que formou gente como Gabriel Bortoleto, Felipe Massa, Daniel Serra, Cacá Bueno, Tarso Marques, Pedro Paulo Diniz, Augusto Farfus. A lista é enorme. E também tenho aqui o Vitor Manzini, que é filho do Roberto e é instrutor estagiário nessa escola e também piloto da Turismo Nacional. Boa noite, Roberto. Boa noite, Boa Vitor. noite. Muito obrigado pela presença Bom, de vocês. nós aqui agradecemos Boa noite. o contato. É muito legal essas lives, que é voltada para quem gosta de carro de corrida. Então é o nosso negócio. Exato. Obrigado pelo convite. Bacana. Bom, a gente vai falar sobre muitos assuntos relacionados à corrida, Fórmula 1, formação de pilotos, turismo nacional. Mas eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Vitor se eu não me engano, foi durante as 24, as 1.000 milhas, né? 24 horas de São Paulo. O Vitor me falou que ele tem uma banda de rock, que ele toca guitarra, e essa banda se chama High Voltage. Isso. Vitor, é por causa do CD do AC/DC? É por causa da música do Linkin Park? O que inspirou o nome dessa banda? Cara, foi a música do Linkin Park. No primeiro álbum deles tem a versão Deluxe, a Deluxe Edition, que saíram duas faixas, que é My December e High Voltage. Eu inspirei o nome da banda, o nome da banda veio de inspiração dessa música. Bacana. Inclusive, eu tenho o CD do Linkin Park aqui, eu tenho a coleção de CDs do Linkin Park. Gosto um Bacana. pouquinho dessa banda. Desculpa. Esse gosto pelo rock surgiu sozinho? Compartilha com teu pai? Como é que funciona? Ah, meus pais me introduziram no rock desde pequeno, mas era mais um rock mais clássico, é, muito Queen, Beatles, sabe, bem a introdução do rock mesmo. E quando eu fiquei mais velho, eu comecei a dar os meus primeiros passos no rock, conhecer bandas novas e tal. Lembro quando minha mãe me apresentou Red Hot Chili Peppers, que eu me apaixonei pela banda, eu gostava muito, ainda gosto muito de Red Hot. E o Linkin Park, eu já escutava algumas músicas, mas acho que foi com uns 15 anos que eu comecei a me interessar muito por nu metal. Era Linkin Park, Slipknot, Limp Bizkit, System of a Down, entre diversas outras bandas de nu metal. E o Linkin Park foi a que mais me chamou a atenção e que mais eu me identifiquei, sabe? Seja com as letras da música, seja com o jeito deles. Foi. Acho que assim, o Linkin Park tava lá quando ninguém me conhecia, quando eu era só o Victor. O Linkin Park tava lá quando eu tava em momentos tristes ou eu tava em momentos felizes, pô, tava comemorando alguma coisa, o Linkin Park tava sempre lá e eu fiquei com essa coisa, esse apego pela banda. Bacana. Bom, Roberto, então é mais uma coisa que vocês compartilham, né? O gosto É, pelo rock, o gosto pelos carros. e tem assim a história dele, quando ele nasceu, eu fui o parto dele, né? O astral, desde o obstetra e pediatra, estava escutando Beatles, a Uau, sala de parto. Então, ele já, sabe, e na barriga escutava rock and roll com a gente, entendeu? Então ele, graças a Deus, vamos dizer, as duas dependências químicas que ele tem, é carro de rock, sabe? Que não tem cura. Ambos não Só tem. coisa boa. bacana. Apesar de vocês dois estarem no mundo do automobilismo, a primeira vez que vocês correram juntos foi durante as 1.000 milhas, né? Como que Isso. foi essa experiência para vocês? Pegaram um troféu e tudo? Fala aí, Vitão. Agora Ah, é você que é foi, o piloto. foi uma experiência incrível, né? Acho que um dos meus sonhos era fazer uma corrida com meu pai, uma corrida de longa duração, que eu e meu pai a gente divide um gosto pelas corridas de longa duração muito grande. E sempre que, por exemplo, tem corridas da WEC ou corridas da IMSA, a gente sempre assiste corridas da Império Endurance, etc. Então acho que fazer uma corrida com meu pai, mas fazer um Endurance, uma 1.000 milhas, eu acho que foi mais marcante ainda, sabe? Meu pai fazendo 70 anos esse ano, para mim foi algo que eu vou guardar para sempre com muito, muito, muito carinho. Dá só uma passada aqui, tem uma galera entrando na live. O Jairo, o Will, o Zucarelli falou que o Beto é diferenciado, correto, justo.
professor que o automobilismo precisava. Aliás, o automobilismo precisava de mais gente assim. Ozuka. É, exatamente, além então, né, de compartilhar essas coisas, vocês trabalham juntos também lá na escola. E na semana que vem vocês estão lançando uma mentoria nova, destravando a sua performance no Track Day. Como que vai funcionar essa mentoria? Bom, primeiro tem aqui, quem entrou ali foi a Roberta Bova, colega minha de faculdade, e ela recentemente, muito tempo que eu vinha convidando, né, para fazer um defensivo, ela fez, e, Roberta, obrigado, hein? Seguinte, o Track Day é uma coisa que subiu, sabe? Hoje não volta, eu acho muito legal, porque tem aquela oportunidade de você ter um esportivo, não pode acelerar, então você vai no lugar certo para acelerar, né? Eu gosto da ideia. Tem umas críticas de alguma coisa, mas justamente precisa fazer com que esse pessoal, esse público, né, tenha mais afinidade que é guiar rápido. Por isso que nós resolvemos lançar esse curso. O que eu vejo assim, no Track Day, ele acaba judiando muito do carro e não vira um tempo que poderia virar. Então é justamente isso, sabe? Não adianta o cara ser veloz. Ele tem que ter técnica para ser veloz constante. Apesar do Track Day não ser uma corrida, mas é gostoso você virar pelo menos 3 voltas rápidas. Aí tem um segredinho que nós vamos falar em aula, justamente esse problema que ele sofre no Track Day, sabe? Bacana. E quem quiser participar, como é que faz? Ou entra no link da Roberto Manzini, do Centro Pilotagem, né? Centro Pilotagem, e clica que você quer participar e você já vai direto. Tem que andar, desculpa falar, andar logo, porque é um grupo seleto que vai assistir a primeira aula, que essa é ao vivo, sabe? No estúdio que nós montamos lá na Roberto Manzini. Para mim também vai ser uma experiência, porque da aula, não sei para quantos, eu tenho feito muito palestras, né? Mas ali é um lugar que eles vão poder interagir um pouco, sabe? Um negócio trazer a filosofia nossa de treinar piloto, ser gostoso isso aí, para o Track Day. Bacana. Bom, além dessa novidade do Roberto Manzini Centro Pilotagem, tem várias novidades da equipe Manzini também, né? Esse ano vocês vão estar com vários carros. Como que vai funcionar isso daí? Bom, com o desempenho bom que o Vitor teve ano passado, né? Acabou como vice na RUC, acabou chamando a atenção e nós tivemos uma procura. Nós vamos fazer 4 Peugeot 208. Né? Então, vai competir na A, que é o André Bragantini Júnior, que tem brasileiro, 3 títulos de tração dianteira, paulista mais 5. E o Andrezinho tem uma história comigo, e eu com ele, com o pai dele, é velho. Não vou contar, que senão não termina. Mas ele vem para justamente a experiência dele em acertar carro. Como a TN tem pouco treino, ele vai acertar carro e fazer um coach com os pilotos. Hoje, mas uma coisa diferente. Cada piloto vai ter que ter sua câmera, vai ter que ter seu data. Nós colocamos um engenheiro para fazer a primeira análise e ele vai chegar e falar: olha, André, tá muito ruim aqui ou tá ali. E evoluindo esse piloto, acertou o setup, nós vamos passar para todos os carros, tá? O Vitor vai disputar B e já tem condição também de começar a ajudar os novatos. Depois nós vamos ter 3 novatos, que é o Pietro na Alessio, o Caio Teixeira e o Domênico. Domênico, desculpa. Mas o Domênico. Eles vão dividir o carro. São pessoas que andaram muito bem no kart, andaram de Fórmula Delta também, só que não tem experiência na tração dianteira. Aí o Vitor vai começar a passar a experiência para eles, até o nervosismo. E tem um desafio aí que eu peguei, né? Que é capacitar o primeiro piloto com paralisia cerebral, eu acho que no mundo. Mas é uma coisa que estou fazendo, gradativo, sabe? Não pode queimar etapas. E no final, você não trabalha sozinho. Nós tivemos que... Eu tenho um apoio da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. E
o Dr. Victor levou para a USP, fez uma série de testes com ele, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Daí o Sérgio Silva, que é o preparador físico, que era o preparador físico do Bortoleto no Brasil, é nosso instrutor. Que o laboratório dele foi o Victor para Eu fui a corrida. Já tinha laboratório. cobaia dele. Hã? Ele Eu fui a vai. cobaia. E o Sérgio, como tem essa ligação com os médicos, também pegou e passou para o preparador físico dele. O que ele já está fazendo? Ele andava tudo arcado, assim, parece, sabe, ele cresceu, começou a respirar melhor, sabe, apoiar. Ou seja, vai dar certo, temos que trabalhar isso aí. Mas se não der certo, só ele já, a autoestima dele já melhorou porque ele está se sentindo melhor. Então, é só um trabalho que eu acho que nós temos que dar também. Desculpa, sabe? Não é piegas, nada, mas Deus é tão bom comigo. Eu sou feliz com o que eu faço, sabe? Consigo dar um padrão de vida legal para minha família, tenho uma família maravilhosa. Minha mulher trabalha comigo, não é fácil. Briga lá, tem que vir para casa, briga aqui, tem que levar. Tem um filho que, pô, não é se puxa saco, mas o cara tem 17 anos no meio da mão de obra, sabe? Então, o jovem, óbvio, né? De vez em quando tem os atritos, mas é um jeito de agradecer a Deus, sabe? De vez em quando assim a gente briga, quase sai na mão, mas tá tudo certo. Mas é uma coisa de família, né? Não é uma coisa nenhuma. Mas tá tudo certo, é família. Boletim de ocorrência, sabe? Mas E tem um trato que desde o começo eu vi isso, já, na carreira como instrutor eu vi muito isso. Pais querendo ser coach do filho. Não dá. Por melhor que ele seja como piloto, não dá. Porque é difícil você separar o técnico do pai. Então, desde o começo, quando ele começou a andar de kart, logo o Catucci assumiu isso aí e fez muito bem. Só que a equipe que ele estava começou a crescer, ele teve que falou, não consigo dar a assistência que teu filho precisa agora. Agora ele precisa de uma coisa mais exclusiva, né? E nós acertamos com o Raul, que puta, é tão bom que eu trouxe para dar aula de pilotagem esportiva. E na ATN, o André Bragantini Júnior que é o coach dele. Como ele foi meu aluno, meu instrutor, a conversa é a mesma, tá? Então eu não me meto. Claro que eu cuido dele na parte de Comportamental, né? comportamental, sabe? Ele entender isso, não é só para ele. Agora vamos começar a falar de matéria de curso. Se você se cismou de ser piloto, falou, eu quero ser piloto, vou me profissionalizar, vencer corrida, é obrigação tua. Agora, o que é que você vai fazer para vencer corrida? Essa é a diferença. Um patrocinador não quer ligar, o nome dele é um bad boy. Eu tenho exemplos assim. Quando você fala em Rubens Barrichello, o que é que você lembra? Quando você fala no Ayrton, Banco Nacional, aí eu vou puxar para o meu lado, né? Quando se fala para Parmalat, eu lembro do Piquet. Por quê? Sabe, essa ligação de patrocinador com o atleta, né, vamos dizer assim, é muito grande. E aí é que ele consegue dar sequência na carreira dele. Tá? Então, tem que fazer. O Vitor entendeu isso aí, que o seu esportista já tem que ter uma conduta ilibada, ele não pode ter escândalo. É um cara que, puta, de vez em quando vai em festa, mas ele, enfim, quer fazer. Peraí, eu de vez em quando vou em festa? Hã? Se eu saio uma vez por mês, numa sexta à noite, é muito. Uma vez a cada 2 meses é muito. Eu vivo aqui dentro de casa, simulador, E é, Isso, minha isso vida era é uma isso. das coisas que eu queria te perguntar, Vitor. Primeiro, quais são as suas expectativas para esse ano? E segundo, como que você tem se preparado para isso? Se você está no simulador, está no kart, agora você vai fazer Copa Paulista, né? Sim, sim. Olha, a expectativa esse ano é boa. Eu acho que a gente tá. Eu tô vindo com uma carga de experiência maior do que a do ano passado. Sabe, já tem um ano na TN, as pistas já não são mais pistas tão novas assim. Eu já tenho alguma experiência que eu adquiri ao longo do último ano, que com certeza eu vou usar esse ano. Então eu tô com uma boa expectativa e acho que podem vir bons resultados. É claro que eu vou dar sempre o meu melhor, como agora na pré-temporada, que eu tô treinando de kart constantemente. Tanto que semana que vem tem corrida de kart também. Essa semana tô participando do Paulista, né? Eu tô direto no simulador, então assim, todas essas coisas vão somando pra
para no final me ajudarem na TN, né? E é claro, o trabalho físico, né? ah, Ir para academias, cuidar fisicamente. Claro, o trabalho mental também é muito importante nesse processo. Mas eu acho que vai ser uma temporada muito legal, vai ser uma temporada bem competitiva. O grid tá muito grande esse ano, então vai vir, vão vir muitas emoções esse ano, eu acho. Essa parte do trabalho mental, isso é uma das coisas que mais me interessam na formação do piloto. Eu estava conversando com o Alfredinho Biapina essa semana, ele é da NASCAR Brasil, e uma das características dele é fazer boas corridas de recuperação. E eu perguntei para ele como que é, né? Ele pensa uma volta de cada vez, um piloto de cada vez. Como que vocês trabalham essa parte mental? Que tipo de, sei lá, de conversa, que tipo de exercício vocês têm a respeito disso? Olha, até pela minha formação acadêmica, né? Eu, na época, falei, pô, vai ser muito legal trabalhar com piloto. Mas depois o centro de pilotagem foi crescendo e não dá para você dirigir e querer fazer tudo. Hoje eu tenho uma psicóloga que está se especializando em psicologia do automobilismo, né? E o Vitor faz um trabalho com o Léo, que é um cara que mexe com esporte. Tá? O Léo Léo fazia, Grifo, Léo Grifo, meu psicólogo. atleta de outras modalidades. Aí hoje o Vitor está fazendo com ele e o Gaetano de Mauro, né? Partindo de um princípio de concentração, de reverter principalmente situações adversas. Por quê? Você tá, é, acontece com o piloto o seguinte: eu estou tudo bem, carro rápido, não sei o quê. Aí eu dei uma desconcentrada, errei uma freada, travei freio, sabe? Aí já vai desbalancear o carro, já vai começar a perder. Se ele não tiver um controle emocional para errei e é uma corrida, opa, vou manter. Não vou querer tirar essa diferença que você difícil vai tirar ali. Se for aquela, não, agora eu vou reverter, eu tenho o que eu perdi, a probabilidade de erro é muito maior. Tá? Então, trabalhar isso. Né? O outro trabalho também é você não cair, não deixar a autoconfiança se dominar. Sabe, o famoso I'm the best, que você fica uma besta. Né? De repente, pumba, vira contra você. É difícil. A cabeça de atleta não é fácil e a cabeça de piloto, pouco que eu conheço, é bem difícil. Porque ele não depende, desculpe os outros esportes, mas ele não depende só dele e uma raquete, uma bola, ou, sabe, uma boa chuteira, uma bola. Ele depende de uma equipe, sabe? E tem que partir do princípio que eu tenho, que eu escutei isso aí, não criei. Isso eu assisti uma vez uma entrevista do Alan Prost e perguntaram para ele assim: você não fica sentindo azar quando você está liderando uma prova e quebra uma correia de, sei lá, de $50? Se você gasta não sei quantos milhões no motor? Ele falou: não, eu fico bravo. Mas não fico com essa coisa de, foi azar. Você tem que analisar por um outro lado. Por que essa correia quebrou? Então, ela estava dentro da carga horária dela ou na revisão não trocaram? Trocaram, certo. Quem colocou direito? É uma outra pergunta. Essa correia, o projeto dela foi bem feito? E ainda, se o projeto foi bem feito, ela foi bem confeccionada com o material que estava no projeto? Então, sempre atrás, sabe, de uma coisa que fala azar? Isso uma das coisas que eu tenho curiosidade de saber é como funciona o processo se alguém quiser se tornar um piloto de competição. Primeiro, se tem idade mínima e máxima, mínima, obviamente, mas se tem idade máxima também. Quais são os passos que os pilotos, que as pessoas que querem se tornar pilotos devem cumprir no Roberto Manzini Centro Pilotagem? Mas assim, com essas coisas que você já começou a dar uma pincelada, para mim parece que é muito, muito mais profundo do que um processo mais parecido com a tirada da CNH, por exemplo. O que você pode comentar com isso? É isso aí. Eu sempre que eu conheço, também nós temos um trabalho muito forte com defensiva. Eu desenvolvi um produto para Porto Seguro, o maior segurador do Brasil, para trabalhar com jovem e reduziu 17% a indenização total.
O jovem é muito legal de trabalhar. O duro é que é o cara, né, velho, que já tem aquelas coisas, né, as manias deles, né? Fica mais difícil. Por que nós temos dentro da Roberto Manzini uma divisão chamada Drive Academy? Que é assim, você vai lá, faz o curso de pilotagem. Aí, uma conversa, falo, porra, mas eu queria mesmo era desenvolver, porque eu quero andar num campeonato com tração traseira. Então, vem cá, eu vou te levar lá na equipe que o Vitor compete de kart, lá na BF BR Gofredo. Fredo. O Raul, que é um cara especialista, vai pegar um kart e você vai trabalhar, sabe? Understeer, oversteer, understeer, oversteer. Porque o kart é muito rápido a reação dele. Ele é mais fácil de controlar. Ah, não, meu negócio é. Puta, eu gosto de tração dianteira, eu tenho que começar em turismo. Aí, ok. Por isso que também nós abrimos essas vagas para outro Hulk, na Roberto Manzini. Eles vão ter assistência. Vai ser uma continuação do curso. Porque um problema que no Brasil se tem Ontem eu estava conversando com um aluno nosso, que está correndo na GT Series. Tá? Cara, é um cara, sabe, que tem um padrão de vida para correr de Mercedes. Porra, Manzini, que legal você está aqui, sabe? Não sei o quê. Conversamos. Falou, eu mudei agora, está na equipe do Guilherme Ferro, né? Que é um engenheiro, além de capaz, ele é, como ser humano, muito bom. Falei, pô, que legal que você está aqui. Porque eu apanhei. Tem uma outra equipe aí que os caras me cobravam um absurdo, e o carro quebrava, cara. Isso aqui não quebra. Então, ele mesmo falou, eu estava com vontade de parar. Esse é um problema. O automobilismo no Brasil está melhorando a gestão do Giovanni Guerra. Está conseguindo muita coisa. Ele é um cara seríssimo, seríssimo, sabe? Agora eu sou parceiro mesmo. Eu falo, eu sou situação, não sou mais oposição. Porque eu fui oposição à CBA há um bom tempo. Porque eu concordava com uma série de coisas. Sofri um pouquinho, mas eu sou mais forte. Como eu falo, eu estou subindo e você já não é um cara que está forte. Deixa pra lá. Vamos falar de política. Mas o Giovanni está fazendo muita coisa. O que ele está apoiando os campeonatos de kart, tá? Que é a base, a Fórmula 4, que está na mão da Vicar, foi uma coisa que ele também ajudou, sabe? E o caminho que ele está fazendo para quem quer andar de turismo. O caminho é esse. Você vai participar da TN. Então você entra lá como Hulk, todo mundo Hulk, você tem chance de disputar e ser campeão da Hulk. No ano seguinte você vai para a B. O campeão da B, ele tem um subsídio de acho que 80% do custo dele, pneu, uma série, para andar na A. O campeão na A, abaixo de 35 anos, ele ganha uma temporada na Stock Light. Se ele tiver mais que 35, ele ganha uma temporada na TCR. Campeonato maravilhoso. Né? É um campeonato de tração dianteira que as fábricas na Europa apoiam, né? E é muito legal o campeonato. O campeão da Light, ele tem uma vaga garantida com subsídio, não. Pago para ele andar na principal, na Pro Series. Quer dizer, nunca teve isso no Brasil. Então você tem uma escala. Isso inclusive, de novo, né, lembrando daquela entrevista que eu fiz com o Victor no começo desse ano, o Victor me falou mais ou menos qual era o plano de carreira dele. Se eu não me engano, fazer 2 anos na Turismo, aí subir para Stock Light, depois subir para Stock Car. É mais ou menos por aí, Victor? Qual que é o seu plano de carreira aí para os próximos anos? Isso, para os próximos anos aqui, eu, o que a gente projeta são esse ano de 2025 e 2026 na TN e mais uns 2 anos na Stock Light para ir chegar na Stock Pro Series com uma boa carga de experiência, bastante hora de pista e para poder, sabe, disputar ao longo da temporada, ter bons resultados, sempre buscando melhorar. Mas o projeto é até, se eu não me engano, 2029. Tô certo, pai? 29, 30, né? Até 2029, 2030 ali, chegar na Stock Pro Series. E depois da Stock Pro, tem mais alguma coisa que você quer fazer?
depois da Stock Pro, Ó Deus. acho que só Deus sabe. Não, tô brincando. Meu, meu objetivo é chegar na WEC ou na IMSA, né? Os campeonatos da WeatherTech. A IMSA que, pra mim, é incrível. Amo aquele campeonato de paixão, assim. Assisto as corridas com o maior gosto. A WEC também. Eu lembro quando eu vim na WEC aqui em São Paulo, nas 6 horas de São Paulo, que, meu, na última Não, foi pode incrível. falar. Eu saí correndo, pô, na largada, a gente chegou meio atrasado e a gente chegou na hora da largada. E a gente tava indo pro paddock, sabe? E eu falei, não, pai, não vamos subir pro paddock agora não, vamos assistir a largada do Laranjinha, que é mais legal de ver. Que a gente assiste a largada pelo celular e vê os carros chegando no Laranjinha, vê o miolo aqui e tal. Mas eu acho que eu nunca corri com um sorriso tão grande no meu rosto. Eu corri pra grade do Laranjinha, porque eu falei, cara, isso aqui é o negócio que eu quero. Sabe, você olha aqui e você fala, meu, eu quero estar ali um dia, eu preciso estar ali um dia, sabe? Bacana. E Bom, foi por quê? Gozado não. Bom, porque ele estava meio indeciso, sabe? Assim, quando dá aqueles baixo astral no piloto que tem, né? Aquilo deu uma energia. Eu vi os pelos do braço dele levantar, aí a emoção, eu falei, Deus, na hora certa, né? Sabe? E, e é um campeonato muito legal. Tanto o IMSA quanto o EC tem apoio de fábrica, sabe? Você tem, é claro, os hypercars, mas você tem a GT, Os tem os outros. GT3, né? Bom, você vê, nós temos um exemplo na GT, que é o Daniel Serra. O Daniel foi meu aluno, foi nosso instrutor. Depois, 3 vezes campeão na Stock Car, venceu o Le Mans. Essa é equipe oficial Ferrari. Você sabe o que é isso? Você sabe ser contratado para a Ferrari para andar com a 458 e te pagarem para vencer corrida? Meu, o que mais que um piloto vai querer na vida? Mais nada, mais ganhar nada. tudo que disputar, né? Mas ele fez por merecer. O Vitor viu, porque nós temos muita amizade com ele também, com o Ricardo Maurício, e você ia depois do treino, eles, independente de ter feito a pole segundo, terceiro tempo, eles trancavam uma sala, estava ele com o engenheiro, com o analista de dados, uma câmera, e vendo onde piorou, onde melhorou, mas um trabalho inteligente. Eu faço uma crítica, sabe? Hoje está uma moda de coach e engenheiro, só que esses engenheiros nunca sentaram num carro de corrida. Tá? Tem que ter essa conversa. Por quê? Quando ele é um bom preparador de piloto, ele vai pegar informação, data. Piorou, piorou. Deixa eu ver o comportamento aqui. Aí ele vai analisar na câmera se o piloto virou muito volante, ou tomou um mais cedo, sabe? Opa, não, piorou por isso, piorou por aquilo. Não é só olhar a física ali. A física vai te dar que tem um problema. Como resolver? Aí vai a inteligência e a capacidade do técnico tá lá, né? Você citou o Daniel Serra, o Ricardo Maurício, dois ex-alunos seus. Tem um rapaz aqui no chat, MFA Driver, diz que já fez curso de pilotagem esportiva, aprendeu muito com você e com o Vitor. E tem um outro ilustre ex-aluno de vocês que eu queria conversar um pouco, que é o Gabriel Bortoleto. Pelo que a gente acompanha na entrevista do Gabriel, a gente percebe, nas entrevistas, a gente percebe que ele demonstra uma força mental bastante positiva, né? Ele está lá na Sauber, ele está enfrentando bastante problemas e ele sempre fala que ele sabia que ia ser assim e que ele já estava preparado para isso. E também a gente percebe que ele tem um plano de carreira bastante delineado. São duas características que têm a ver com o que a gente falou aqui, tem a ver com o que o Vitor falou sobre a carreira dele e sobre o relacionamento dele com vocês. Minha primeira pergunta é: o que vocês podem falar sobre esse momento atual do Bortoleto? E se vocês entendem que está correndo tudo como ele planejou dentro do que vocês conhecem dele? Aí, Vitor. O Vitor, Bom, ele tem muita afinidade, é um fã do Bortoleto, sabe? Mesmo. foi de carteirinha. E eu, óbvio, né, o cara foi meu aluno. Praticamente criei. E acompanhei tudo direto. Tenho amizade com a família, tanto com o Enzo, quanto com a Andréa, a mãe dele, quanto o Lincoln, que é o pai, sabe? Realmente tem amizade. Então você fica curtindo. É, quando ele estava na Fleca, putz, ele mandava para mim a análise de dados e falava, tio, olha aqui, olha o
meu contorno, olha como eu saio mais rápido da curva. No meio para o final estou tomando. É motor. Tanto é que ele bateu um dia, quebrou um bloco de motor, puseram outro motor e fez a pole. Então, eu acompanhei tudo. Mas o Vitor é legal, dá essa emoção, sabe, que ele sente. Você vê que a cara dele modifica. E depois eu vou falar uma coisa do Bortoleto, até para os brasileiros que não sabem o que é carro de corrida, sabe? Deixa eu dar um recadinho no final para eles. Bom, acho que sobre o Bortoleto, ele tá fazendo um trabalho incrível na Sauber. Incrível porque é um carro que tá aparenta ser difícil de guiar, um carro que não é o mais rápido do grid, pelo contrário, é um dos mais lentos do grid. Então, ele tá, eu acho que ele tá criando uma força mental com isso muito grande e sabendo superar todos esses problemas que ele tá sofrendo na Sauber, sabe, toda essa pressão, porque, pô, a gente não tinha um brasileiro na Fórmula 1 desde um brasileiro assim com temporada assinada desde o Felipe Nasser, né? Então Não, é uma O Ma- pressão. Não, Felipe massa. Nasser. Não, Não? o Nasser ele fez com a Sauber também. Ah, não, se diz na salve, mas assim, é que você falou que não tinha um contrato Contrato, assinado para o ano todo. contrato, e acho que ele tá fazendo um trabalho incrível. O que vai formar, o que ele tá se tornando é assim, estão criando um piloto completo, sabe? Um piloto rápido, constante, sabe? Que sabe falar em público, que isso é muito importante para um piloto, né? Um piloto carismático, muito carismático, uma pessoa, além dele ser uma pessoa incrível. Um, hoje é um homem, né? Mas quando eu conheci ele, era um moleque sempre sorridente, um moleque muito gente boa. E, nossa, eu só tenho coisa boa pra falar do Gabriel. Assim, zero críticas ao Gabriel, zero, zero, porque o Gabriel, ele é um piloto muito esforçado. E quando eu falo muito esforçado, é assim, a maioria dos pilotos que a gente tem no Brasil não fazem 10% do que ele faz, né? Eu acho que eu posso falar isso porque, cara, o Gabriel, ele se esforça muito. Ele quer tá lá. E ele tá lá porque é o lugar que ele merece tá. Ele conquistou a vaga dele. Ele trabalhou tanto por aquilo que aquele é o lugar dele. Pode ser que ele não tá na melhor equipe, mas ele vai chegar uma hora que ele vai estar numa equipe boa, se Deus quiser, e ele vai ter o seu, sabe, os momentos de glória dele que com certeza vão chegar, né? É Só uma coisa, esperar chegar uma equipe boa. uma entrevista que ele deu, agora eu não vou lembrar com certeza se foi na Austrália, se foi na China, deu alguma coisa errado para ele, e aí ele disse depois da entrevista, bom, deu alguma coisa errado, eu aproveitei essa prova para ver o gerenciamento de pneus, etc, como é que eu podia lidar com isso. E isso é exatamente o que o Roberto falou pra gente, né? Tá, deu alguma coisa errada, você não vai agora no desespero tentar recuperar nada, você vai centrar ali no momento e vai fazer o melhor que você pode com aquilo, né? Exato, exato. Tem que ter essa cabeça fria nesse momento para você poder contornar essas situações. Já tive situações difíceis de corrida, que quando eu era inexperiente eu acabei cometendo esse erro de querer forçar, de querer ir para frente e acabei me ferrando. E já tive momentos que eu falei, não vai dar, tá tudo bem, vou fazer o possível aqui, tirar o máximo de experiência que eu posso aqui, para na próxima coisa que eu sei que vai dar certo, vai ser melhor. Então, isso, estava falando sobre o pessoal que trabalha aí com atletas, tudo. Não, eu vou te ensinar a perder. Oh, meu, aqui comigo você não vai perder. Aqui é lugar de vitorioso. Aqui você vai aprender a reverter situações adversas. Perder, esquece. Eu não quero nenhum loser aqui. Pois o ser humano não pode pensar assim, ser perdedor, sabe? Ele é um vencedor. E o Gabriel surpreendeu porque ele, com 11 anos de idade, foi para a Itália, morar com a família do o Francesco Gaetano, que é um cara que conhece muito kart, sabe? Abandonou tudo aqui. Mãe, irmão, sabe? Tudo, tudo. Enquanto o jovem estava aqui 13, 14, 15 anos, você
tem, sabe, os amigos, indo pra uma festa, outra, ele tava lá, dirigindo. Aí fala assim, pô, ele foi para frente porque a família dele tem dinheiro. Quantos tiveram dinheiro e não foram, né? E, então, isso aí também pode ter lapidado para ele amadurecer até mais rápido, entendeu? Sem perder ternura, ele é um cara agradável de você estar com ele. Porque esse lance de aprender a perder, eu nunca entendi, né? Sempre falaram, Robson, você não sabe perder, em tom de crítica, mas isso para mim sempre foi um elogio, né? Esse negócio de Sim, saber perder, sim. para mim não entra na cabeça. E eu só queria fazer uma pausa aqui no papo para a gente reiterar, evitar que as pessoas percam a mentoria que vai ter na semana que vem, o Destravando a sua performance no Track Day. Se vocês puderem falar de novo rapidinho como que vai funcionar, como que faz para participar, só para a gente pegar essa audiência que chegou depois desse momento. Bom, nós lançamos um produto específico para o piloto Track Day. Então, nós já vimos a maioria dos problemas que eles têm e nós vamos, justamente, será um curso teórico que nós vamos demonstrar para ele e provar que se ele fizer aquilo dá errado. E como fazer o certo, é claro. E mesmo com teoria, tem coisa que você dá. Hoje, você tem audiovisual. Então, eu fui para o autódromo, teve Track Day ontem. Eu sou fotógrafo. Eu peguei uma câmera e fiquei no S lá, disparava. Aí você viu um cara que errou, que não errou. Eu vou pegar algumas cenas de quem acertou e começar a mostrar a diferença para eles, sabe? Mas a diferença tecnicamente. Então, isso vai ajudar muito. E entrava, essa primeira aula é uma aula exclusiva, né? Que vai ter mais de 1 hora. E depois nós vamos ter aulas mais curtas também pela web, sabe? Que aí você vai poder acessar pelo mobile, uma coisa moderna, né? Que vai ajudar. O Brasil está assim, crescendo em todos os lugares Track Day. Hoje você tem até em cartódromos, né? E carros velozes, entendeu? Que é bonito de ver. E é uma satisfação. O cara, ele não vai competir contra outro, não. Ele vai competir com ele. Né? Que o primeiro adversário que o piloto tem é ele mesmo, né? É o ego, o superego, que vai ter que administrar na hora de, sabe, quando põe o pé no acelerador e ensinar o mais difícil, que é frear. Frear. E quem quiser participar, como é que Tá faz? certo? Só entra no nosso Instagram, certo? E que é @centropilotagem. Roberto Manzini, CP. Roberto Manzini, CP, desculpa. Que lá já tem um link que você clicou naquele link, você já vai ser convidado e vai receber toda a orientação para a primeira aula, tá? Beleza, maravilha. Voltando aqui para os comentários, o Luiz, do Melhor Volta, ele concordou com o Vitor, disse que assina embaixo das palavras do Vitor sobre o Bortoleto e disse que as equipes grandes com certeza já notaram o Bortoleto. A gente espera Não. que sim. Uma coisa que você comentou que eu não queria deixar passar batido porque é uma curiosidade pessoal minha, você falou do Bragantini, que está com você, aí você mencionou o pai do Bragantini, e eu estava lendo a biografia do Ingo Hoffmann recentemente, e é mencionado um Bragantini nessa biografia do Ingo. Eu perguntei para o André me disse que era o tio dele. Ele. A minha pergunta é para o Roberto. Roberto, você, na sua carreira de piloto, chegou a dividir pista com esse pessoal? Não, vamos dizer, o tio dele não, né? Que quando eu comecei a correr, ele já estava no topo da carreira de Fórmula. Ele foi não sei quantas vezes campeão de Fórmula Ford. Tá? E o Ingo, quando eu fui disputar uma temporada de Stock Car, ele já estava também no auge. O Ingo é um dos caras, é um profissional a exemplo, como homem, como piloto, sabe? Eu sou muito fã dele. Tão fã que depois o Vitor vai comentar uma coisa aí da numerada. Curiosidade. Uma curiosidade, né? E só voltando ao Gabriel, ele tem um contrato ainda com a McLaren, tá? Foi uma briga, porque queriam 3 anos, teve que ter uma negociação, mas ele já tem um contrato com a McLaren. E ali ele
começou a aprender muito. O Enzo, o irmão dele, me falou, não, ele está no simulador deles, que é de uma geração, tem leitura como se fosse na pista, é outro simulador, né? Bem semelhante de avião caça ou comercial. Ele falou, pô, ele já está rápido, só que agora ele está tendo que trabalhar, ser rápido sem destruir pneu. Tá? O que ele está fazendo quando ele falou isso aí da Sauber? Primeiro, um carro ruim como aquele, se vocês olharem, pessoal, quem entende, não precisa entender de automobilismo, câmera on-board, você vê a maioria dos pilotos sai de uma curva aqui e dá uma trabalhadinha. A Sauber, tanto ele quanto o O outro Huckenberg. piloto, ele sai. Por quê? Porque o carro mexe de um lado do outro, sabe? É óbvio que o pneu começa a fazer isso aqui, levanta a temperatura, vai gastar mais. Então, isso está sendo para ele muito produtivo. Ele teve consciência que ele entrou numa equipe que ano passado, acho que fez 1 ponto. Tá? E a equipe está num processo de sai toda a administração e entra a administração da Audi. Desculpem. Quem está lá para sair não vai colocar o melhor desenvolvimento para deixar para o outro. Por outro lado, eu acredito que a Audi também tem coisa segurando que ela não vai querer, sabe, colocar enquanto não é o nome dela. Aí ele tá ali. Então, essa fala dele de um ano de aprendizado é verdade. Tá? E aí, só um recadinho para os críticos, né? Porque o brasileiro ficou muito mal acostumado com 2 títulos do Emerson, 3 do Piquet, 3 do Senna. Então, o cara não venceu. Ele está num esporte que os 20 melhores do mundo estão lá. Então, ele é muito bom. Muito bom. Segundo, você vê o que o próprio Ayrton passou na Toleman. Sabe? O Grande Prêmio Brasil largando. Eu fiz o Grande Prêmio Brasil, o primeiro dele, da Toleman, ele estava largando lá em último. Mas não desistiu. Foi trabalhando, enfim, 3 vezes campeão. Porque o brasileiro tem essa coisa, né? De criticar. E eu fico muito puto com isso. Desculpa aí que eu falei, né? Mas uma vez eu comprei uma briga num curso que eu estava fazendo porque o cara falou mal do Barrichello. Eu não ganho nada para defendê-lo. Mas o cara não sabe o que está falando. Pô, como é que um piloto que foi não sei quantas vezes campeão sul-americano de kart, brasileiro, todas as categorias que ele passou foi campeão. Aí foi para a Fórmula 1, amigo, ele foi para a Fórmula 1 na Ferrari e tinha um tal de Schumacher. E existe em toda a companhia o CEO e o VP. A cadeira do CEO é diferente. A caneta dele tem muito mais peso. A mesma coisa do Schumacher. Schumacher é um cara inteligentíssimo como piloto. Ele é um alemão, tedesco. Para se dar bem com os italianos, ele vai aprender a falar italiano. Por quê? Porque essa relação de piloto e equipe e mecânico tem que ter esse sincronismo. Então, e o próprio Barrichello, que é oriundo, né, já teve mais essa facilidade. Mas tanto é que ele venceu, foi mais rápido que o alemão. Mas ali não vamos Jogo de falar. equipe, né? E outro que foi também largando tudo aqui foi o Felipe Massa. Eu me lembro bem porque o Felipe foi meu aluno, depois nós tínhamos uma escola de kart, ele foi instrutor da escola de kart, e a escola era em parceria com o Carlos Barrichello, o tio do Rubinho. No primeiro curso que ele foi na aula, ele chegou e falou: esse moleque é diferente, o Felipe. Eu falei: por quê? Ele conhecia esse cara. Falou: o jeito que ele põe o corpo na entrada de curva, sabe? É os detalhes que você olha. E ele venceu aqui a Fórmula Chevrolet na época, né? Eu me lembro que estava na porta do box dele conversando com a Ana, que é a mãe dele. Ele tinha arrumado verba a fazer meia dúzia de corridas de Fórmula Renault num campeonato regional italiano. E ela, puta, ele parou de estudar, ele largou tudo aqui, não sei o quê. Eu falei: não, é a oportunidade dele. Deixa esse moleque ir. Por quê? Nada der certo, ele volta para cá, vai estudar, vai tocar a empresa do pai. Aí foi, venceu, a equipe acreditou nele, começou a dar subsídios para fazer o europeu, ele venceu o europeu. Ele parece que terminou de pagar a equipe com os prêmios que ele teve na Fórmula 3000. Então esse cara se dedicou, tinha uma condição, pelo menos tinha uma condição de poder morar lá fora, que não tinha esse negócio do câmbio de 1 para 6 no euro, mas não é fácil. Tá? Largou tudo, acho que 18 anos, 17 para 18 anos.
também largou tudo. Então tem que dedicar alguma coisa para você, sabe, olhar, falar lá que quero chegar e, ir buscar, não é tentar, é ir buscar. Ou não deu certo, fala, meu, eu fiz tudo. E aquela coisa de piloto que tem que entender que você pode ser excelente, mas se você não tiver na equipe certa, na hora certa, tá? Veja, a Red Bull esse ano venceu o Grande Prêmio 2 anos atrás, porque o Max conseguiu cravar a pole, largou e ele é outro intragável, né? Quando põe a mão no outro, sabe? É intragável. O cara é. Até foi gozado que. Acho que a primeira ou segunda corrida dele, que ele estava no Rosso, diga-se de passagem, o Vitor quase não lembra, mas nós tivemos o prazer de conhecer a Toro Rosso, sabe? Graças ao um amigo que nós temos, o engenheiro Otávio, que trabalhou lá no tempo de Minardi. Mas ele, quando eu vi esse cara, a mesma curva ele escorregava nas quatro, sabe? E devolvia o volante do mesmo jeito. Eu falei, esse cara é diferente. Aí teve um que comentou, porra. Falei, esse cara vai ser campeão mundial. Não sou nenhum vidente, eu tô vendo a cara do cara. Falei, tem condição de ser. Vai morrer antes. Não morreu, né? Você vê o controle que ele tem do carro. É bonito de se ver. É bonito de se ver. Aí foi para a Red Bull, que tem um trabalho, pelo menos tinha um trabalho físico e mental para piloto, a academia deles, que era referência, sempre referência no mundo, né? O próprio Daniel Serra, quando foi contratado para guiar o Stock Car aqui na Red Bull, eu lembro que ele falou, olha, eu vou ter que parar da aula, por isso, não fala para ninguém, porque não lugar, mas eu fui contratado para a Red Bull. Ele foi para a Áustria, ficou 2 meses, 3 meses, na academia, trabalhar físico e mentalmente. Ele voltou outro, sabe? Aprendendo a negociar umas coisas, porque não é fácil, você está mais rápido que o primeiro piloto, e vem uma ordem da equipe assim, né? Então, ele é o primeiro piloto. E aprendeu o que aconteceu. Foram 3 campeonatos. Hoje, o piloto oficial da Ferrari. Não é? É o que eu digo. O automobilismo, no mínimo, vai te dar uma experiência na vida para reverter situações. Eu falo agora por mim. Vocês não sabem o que é ser empresário no Brasil. Vocês não sabem o que é ter uma escola de pilotagem e conseguir que ela fique viável. Montar, sabe, a melhor escola de pilotagem defensiva e também um método que eu tenho específico para a polícia. Porra, sei lá, 20 anos, eu venho uma grande empresa, apresentar um produto, fala, você vai ensinar, você vai ensinar meu cara a correr. Eu falei, não, peraí. Aí vem, né? Correr é um problema comportamental. Eu vou colocar técnica. Se ele continuar correndo, aí você tem que falar com o seu RH, reavaliar, porque o problema não é técnico. Hoje não. Hoje o nome da Roberto Manzini, qualquer lugar que se fala, tanto pilotagem esportiva como defensiva, é uma referência, né? Ficou mais fácil. Mas se eu desistisse lá atrás, eu ia ser muito infeliz. Porque 96, parei de correr, tudo estava dando errado. Nossa, comecei uma temporada de Stock Car na antiga Light, no Rio de Janeiro, uma preliminar, estava em sexto, com 20 e poucos carros. Eu terminei em São Paulo, em 20º, não sei o quê, em Interlagos, da minha casa. Quer dizer, eu desaprendi, não, tudo dando errado. Mas eu tive força para reverter. E muita gente fala, você tem que montar escola, tem que montar escola. O Carlos Baquero me deu um puta apoio, sabe? Porque o prédio é deles até hoje, eu quis comprar, tinha dinheiro, agora não tenho dinheiro, mas é um relacionamento muito bom, né? Ele acreditou. Também é dediquei. Eu podia ter pego dinheiro com a vida, aí mexi de imóvel, não sei o quê, mas eu queria uma coisa que produtiva, né? Então, mas tive que acreditar. E o ser humano, se não acreditar nele, não vai chegar no lugar que ele merece, sabe? E um piloto, então. Essa parte da resiliência não tem uma biografia de esportista que eu tenha lido que não reforce inúmeras vezes a importância da resiliência e de você acreditar sempre no seu potencial, mesmo com as adversidades. É interessante ver como a história dos vitoriosos elas tem várias partes muito parecidas, né? Sim. Bom, a gente já passou até um pouquinho do horário que a gente tinha combinado e eu queria
agradecer vocês. Sei que vocês vão ter um final de semana bem corrido, o Vitor literalmente vai correr. Mas muito obrigado por esse bate-papo. Eu achei que eu ia fazer uma entrevista, eu acabei tendo uma grande aula sobre automobilismo e esporte em geral. Então foi um grande prazer. Eu agradeço. Obrigado, Roberto. Obrigado, Vitor. Boa noite Eu para que vocês. agradeço. Muito Falar obrigado. foi prazeroso, sabe? Você dá espaço para falar da minha vida, porque eu vivo isso. Aí o Vitor faz o comentário dele, que agora eu não sou assessor. Comentarista. É. Muito Aí bom. você Muito obrigado. Muito obrigado.